Oi, meus amores, tudo bem? Então, nós vamos trabalhar essa semana atividades envolvendo relações métricas no triângulo retângulo. Na semana do dia 17, eu enviei para vocês a parte do conceito, né, que a gente chama de material de apoio, para vocês darem uma lida, uma estudada, e o que tivesse dúvida, me perguntar no WhatsApp. Então, a gente vai trabalhar, então, as relações métricas. Métricas é de medida no triângulo retângulo. Ai, Mel, o que é o triângulo retângulo mesmo? A gente sabe que o triângulo retângulo, dentro da geometria plana, né, ele é muito importante. Por quê? É aquele triângulo em que um dos seus ângulos vale 90 graus. E os outros dois menores, somados, formam 90 graus. Então, por exemplo, eu tenho os outros dois ângulos, por exemplo, medindo 45, 45 dá 90. Os dois ângulos agudos do triângulo retângulo são complementares, né, que eu acabei de falar, e juntos eles formam 90 graus, tá? Os elementos de um triângulo retângulo são. Então, vou colocar para vocês na outra página, para vocês entenderem. Então, aqui eu tenho um triângulo retângulo, tá? Então, aqui eu tenho o ângulo de 90 graus, tá? Aí eu tenho aqui o C e o B, que são os catetos, tá? Que forma, que nem aqui a letra L, tá vendo na minha mão? Então, aqui e aqui, tá vendo que forma que nem o L? Formam 90 graus. Então, a gente chama de catetos. O terceiro lado que fecha, que é oposto ao ângulo de 90 graus, né, que é o ângulo reto, ele se chama hipotenusa. Então, vamos aqui retomar. Aqui eu tenho o cateto, aqui eu tenho outro cateto e aqui eu tenho a hipotenusa. Vocês têm uma noção desse conceito lá no ano passado, no oitavo ano. Aqui eu tenho a altura, que na matemática a gente representa pela letra H, e aqui são as projeções do cateto, que a gente chama de N e de M, tá ok? Dentro das relações métricas, eu tenho um teorema que ele é muito importante, que é o teorema de Pitágoras, tá? Então tá aqui, eu fiz para vocês, é bem legal esse desenho, eu mandei no material de apoio, então dá para ver aqui que a hipotenusa, ela sempre fica de frente pro ângulo de 90 graus, tá? É o oposto, tá? Aí eu tenho aqui os catetos, né, que forma o L, tá ok? E dentro do teorema de Pitágoras, eu tenho, né, que fala que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, tá? Aqui tá uma representação. Geralmente, eu trabalho teorema de Pitágoras como A ao quadrado é igual a B quadrado mais C ao quadrado, mas aqui dá na mesma, tá ok? Vamos lá, deixa eu virar aqui a página. Deixa eu ir para frente aqui. Então, tá aqui, ó, eu uso essa fórmula aqui. Então, h ao quadrado igual b ao quadrado mais c ao quadrado, ou seja, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, se eu somar os dois quadrados do cateto, a soma dos dois dá o quadrado da hipotenusa. É daí que veio a fórmula, tá? Então, as relações métricas que a gente vai estar trabalhando são essas daqui, tá? Então, eu tenho aqui a vezes H igual B vezes C. Na atividade, a gente não vai trabalhar essa. Aí tá aqui B ao quadrado, que é cateto ao quadrado igual a vezes N. C ao quadrado igual a vezes M. Altura ao quadrado igual a M vezes N. A igual, né, que se eu juntar as duas projeções da hipotenusa e o teorema de Pitágoras, que a gente vai estar trabalhando hoje vai ser essa daqui, ó, H ao quadrado igual a M vezes N e o teorema de Pitágoras, tá bem? Essas duas que a gente vai estar trabalhando. Então, para vocês poderem ver melhor os exercícios, né? Eu coloquei essas relações métricas, que é outro roteiro que eu mandei para vocês. Então, a gente vai estar trabalhando essa daqui que tá setinha, que é da altura, tá? E o teorema de Pitágoras, beleza? Então, a atividade vale como nota de trabalho. Então, eu vou explicar cada uma delas, tá bom? Então, aqui, ó. Vocês imaginem, então, aqui que eu tenho um teorema. Eu tenho um triângulo. Então, eu tenho as medidas aqui. 3, tá? E 27, que é o M e o N. E eu não tenho a medida da altura, que tá pequenininho aqui, tá? Eu não consegui ampliar porque é do desenho que eu peguei na internet. Então, eu vou usar a fórmula H ao quadrado igual a M vezes M. Então, N, desculpa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou multiplicar o 3 pelo 27. Então, se eu multiplicar o 3 pelo 27, vai dar quanto aqui o resultado? 81. Então, ficou a altura ao quadrado igual a 81. Como eu tenho que tirar o quadrado daqui, o que acontece?
a potência ao quadrado, ela vira raiz. Então, ela vai lá no segundo membro, em cima do 81, na forma de raiz quadrada. Então, qual a raiz quadrada de 81? 9. Então, vamos sintetizar. Como que eu calculo a altura numa relação métrica? Eu multiplico um valor pelo outro, 27, e depois eu tiro a raiz. Tudo bem? Vamos lá para o exercício. Tá aqui, ó. Então, eu quero que vocês calculem para mim a altura. Então, o que vocês vão ter que fazer? Multiplicar o 4 pelo 16 e o resultado tirar a raiz. Beleza? Segundo, a respeito dos elementos do triângulo retângulo. Então, vamos lembrar o triângulo retângulo. Os dois ângulos que formam 90 graus. Aqui, ó, tem um pequenininho aqui, ó. Os dois ângulos que formam 90 graus é o cateto. Lembra que forma que nem a letra L? Que nem no esquadro? O ângulo oposto se chama hipotenusa. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou ler para vocês. Vocês vão marcar para mim qual alternativa é correta. A respeito dos elementos de um triângulo retângulo, assinale a alternativa correta. Letra A. Um triângulo retângulo é assim conhecido porque possui pelo menos dois lados iguais? É por isso que ele se chama triângulo retângulo? Ou é porque ele tem um dos ângulos medindo 90 graus? O triângulo retângulo é assim conhecido por possuir pelo menos um ângulo de 180 graus, também conhecido como ângulo reto. Um ângulo reto tem 180 graus, gente. C. A hipotenusa é definido como o maior lado de um triângulo qualquer. A hipotenusa ela é definida por causa disso? Ou porque ela é oposta ao ângulo de 90 graus? Letra D. A hipotenusa é definida como o lado que se opõe a qualquer ângulo de um triângulo qualquer? Ou a hipotenusa é definido como o lado que se opõe a... Gente, a D e a E aqui vocês excluem que é a mesma, tá? É a mesma aqui. Vocês podem tirar qualquer uma, tá? Desculpa aí, foi erro da atividade lá do exercício. Aí vem aqui o terceiro. Observe a figura e faça o que é pedido nos itens abaixo. Então, vocês forem ver aqui, eu tenho um triângulo retângulo e eu tenho 3 lados dele. O lado que tá como letra C, que é o amarelo. Eu tenho o lado verde, que é a letra B, e o lado A, que é a letra A, tá? O terceiro lado, só um minutinho. Ó, tinha dado um pause para ampliar para vocês verem. Então, tá aqui meu triângulo, vocês estão vendo? Vocês estão vendo que eu tenho 3 quadrados? Estão vendo? O primeiro quadrado, qual que é a medida dele? Ó, 1, 2, 3. Então, ele tem 3 por 3, tá? Então, a gente sabe que a área do quadrado é só multiplicar um lado pelo outro. Então, aqui eu faço 3 vezes 3. O quadrado verde, que é o B, eu tenho 4 por 4. Então, eu faço 4 vezes 4. E o terceiro quadrado, que é a minha hipotenusa, né? Eu tenho 5 por 5. Por que tá C ao quadrado, B ao quadrado e A ao quadrado? Porque você multiplica quantas vezes? Duas vezes, por ele mesmo. Então, aqui eu vou fazer 3 vezes 3, veja quanto que dá. 4 vezes 4, veja quanto que dá. E 5 vezes 5 e veja quanto que dá. Em cima dessas informações que eu acabei de falar para vocês, vocês vão me responder as questões abaixo. Então, vamos lá. Na letra A, aqui que tá pedindo, calcule a área dos dois quadrados menores. Então, vocês vão calcular a área do quadrado amarelo e vão calcular a área do quadrado verde, que é o C e o B. Então, vocês vão fazer 3 vezes 3, ver quanto que dá. E 4 vezes 4, ver quanto que dá, ok? Aí vem na letra B. Some a área desses dois quadrados. Então, vocês vão pegar quanto que deu de 3 vezes 3 e somar quanto que deu de 4 vezes 4. Aí, na letra C, calcule a área do quadrado maior, que é o vermelho. Então, vocês vão fazer 5 vezes 5. Aí, vocês vão colocar aqui para mim, ó. Deixa eu afastar. Compare a área do quadrado maior com a soma dos outros quadrados. O que você observou? Aí você coloca com as suas próprias palavras, tudo bem? Aí agora vem atividade relacionada com o Teorema de Pitágoras, tá? Então, vocês estão vendo que aqui eu tenho um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo, ele tem os lados medindo 6, 8 e x.
Como vocês podem observar, o 6 e o 8 não forma que nem a letra L, ou seja, aqui os dois juntos formam o ângulo de 90 graus, então eles são os catetos, tá? Então, eu tenho x que é a hipotenusa. Então, eu substituo na fórmula, no lugar do A eu coloquei x ao quadrado, no lugar do B eu coloquei 6 ao quadrado, que dá 6 vezes 6, que dá quanto? 36, mais no lugar do C eu pus 8 vezes 8, que dá 64. Então, eu fiz, ó, 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36, mais 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Aí eu somo, 36 mais 64 dá quanto? 100. Tiro a raiz quadrada de 100, que dá quanto? 10. Então, o que você tem que fazer no teorema de Pitágoras? Você primeiro elevar ao quadrado cada lado. Então, eu faço 6 vezes 6, 8 vezes 8, o que der eu faço o cálculo de mais, de adição. Não deu mais aqui? Deu 100? E tiro a raiz quadrada. Por que eu tiro a raiz quadrada? Porque está elevado ao quadrado aqui. Raiz quadrada de 100 dá quanto? 10, porque 10 vezes 10 dá 100. Sendo assim, olhando esse exemplo, vocês vão ver esse exercício aqui que eu coloquei aqui para vocês. Ó, deixa eu só subir um pouco aqui, ó. Só um minutinho que eu não tô alcançando. Aqui, ó. A figura mostra um edifício que tem 15 metros de altura. Então, vocês estão vendo, ó, daqui até aqui tem 15 metros. Com uma escada colocada a 8 metros da sua base e liga até o topo do exercício. Então, a pessoa sobe aqui, vamos subir, vamos ver a vista lá de cima, tá? O comprimento dessa escada vai ser qual? Se vocês forem olhar bem esse desenho, ele não forma um triângulo retângulo? Vocês estão vendo aqui, meus amores? Ó, então, aqui, ó, eu tenho os catetos, tá? Então, esse cateto aqui mede 15, esse cateto aqui mede 8, e a escada, o comprimento, vai ser x, que eu não tenho, que vai ser a hipotenusa. Aqui é de alternativa, vocês vão marcar para mim qual que é a correta. Então, o que vocês têm que fazer aqui para mim? Fazer 15 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, o que é 15 ao quadrado? É 15 vezes 15. Coloca aqui o resultado. Mais 8 vezes 8. Coloca o resultado. Aí, você soma o que deu do 15 vezes 15, mais o que deu do 8 vezes 8. Somou? Tira a raiz, você vai chegar em uma dessas respostas, tá bom? E para finalizar a nossa aula, vocês vão fazer uma pesquisa sobre o matemático Pitágoras, tá? Quando ele nasceu, o que ele ajudou na matemática, onde que ele viveu, tá? Entendido? Beijo, qualquer dúvida, vocês me chamem no WhatsApp no particular, tá bom? Tchau, tchau.